esbarra nas suas limitações. O elenco do Vasco é limitado, tecnicamente. Tem um ou outro bom jogador, os outros vão no esforço, como o Paulo Henrique, que hoje talvez tenha sido o melhor em campo, muito pela sua voluntariedade, porque vai para cima, porque tenta, porque se esforça, briga ali, briga com um, briga com o outro, mas não é um time, tecnicamente, que a gente possa falar assim, não, vai pegar o Lanús e vai ganhar do Lanús. Adversário fácil. Não, é um jogo de igual para igual, como foi um jogo de igual para igual. O Lanús até começa dando um susto, uma bola na trave, tenta jogar de igual para igual, o Vasco consegue, na base da força, da imposição, se colocar no jogo, mostrar que é o mandante, mas isso não é suficiente. Você vê o jogo, são 2 defesas do goleiro do Lanús em 90 minutos, mesmo o Vasco tendo muito mais posse de bola. É muito pouco, porque não tem chegada. E não tem chegada porque não tem jogador para chegar. O melhor jogador do Vasco, tecnicamente falando, é o Coutinho, que no plano físico não está pronto para esse tipo de embate e não aguenta nunca 90 minutos. Sempre sai ali no meio do segundo tempo. E quando vai para o corpo a corpo, tem muita... E esse tipo de competição sul-americana exige corpo a corpo. Então, também acho que a torcida ela pode reclamar de quem ela quiser. Os problemas do Vasco estão muito além do seu treinador. Acho que, de certa forma, é até injusto a essa altura criticar o treinador porque o time não evolui. Como evoluir sem treinar? É jogo atrás de jogo. Não tem ninguém treinando. E a gente vai olhar quase todos os jogos. Há muita dificuldade mesmo. São jogos ruins. Nas diversas competições, porque você tem que trocar jogadores, porque você não tem como treinar e como cobrar de times que não treinam. O Vasco não treina. O Vasco vai jogando, tentando treinar durante o jogo, mas cada jogo lhe projeta uma situação diferente. O jogo com o Flamengo era completamente diferente do jogo de hoje. E eu acho que o grande problema é ali na frente, vai começar a olhar e o elenco vai estar fatigado muito cedo e pode ter problemas na principal competição, que para mim não é a Sul-Americana. É o Campeonato Brasileiro. Legal se fizer uma boa campanha na Sul-Americana, se passar da fase de grupos, sentar o mata-mata, ajuda a entrar um dinheiro, assim como na Copa do Brasil, mas o principal deveria ser, no meu modo de entender, o Campeonato Brasileiro, onde o Vasco já foi rebaixado 4 vezes, teve uma vez que ficou sem subir, então dá para contar como se fosse um 5º rebaixamento. Fora os flertes, né? Fora os flertes. E a gente sabe que ele não tem hoje profundidade de elenco para abrir mão ou para não priorizar o Campeonato Brasileiro. É um erro priorizar a Sul-Americana. Detalhe importante também, a gente vai ver o Léo Jardim, o Verratti e também o Felipe Coutinho, que também foi substituído no segundo tempo. É bom lembrar, né? Assim, a preocupação da classificação no primeiro lugar, claro, passar direto e evitar esse confronto, porque não é só o confronto que pode ser um confronto difícil contra um terceiro colocado da Libertadores, mas são mais 2 jogos no calendário. A gente está falando aqui de um elenco que é curto, tem suas limitações técnicas, tem limitação de quantidade de jogadores também, e aí você joga o time para mais 2 confrontos para tentar chegar à outra fase da Sul-Americana. Então, aperta mais ainda um calendário que já não é fácil para o Vasco. Vamos ouvir 3 dos principais jogadores? Vamos lá. Pesou mais uma questão física no segundo tempo, dona, porque o Vasco é o mesmo time aí que enfrentou o Flamengo, e aí essa aposta na Sul-Americana, mas também não pode perder o olho no Campeonato Brasileiro. O elenco é curto, como a gente está falando aqui, então pesou a questão física. Pesa mais ainda uma questão de falta de qualidade, pesa mais ainda uma questão de falta de treinamento, justamente por não ter tempo. O que está pegando mais para esse Vasco aí que ficou nesse 0-0 com o Lanús, hein, dona? Boa noite, William, companheiros, né, que estão acompanhando com a gente aqui o Linha de Passe. São vários os fatores. Nitidamente, o time do Vasco muito desgastado na parte física, isso tem sido um problema crônico, a parte física do Vasco, principalmente como o time cai de produção no segundo tempo. Isso aconteceu mais uma vez. Aliás, o Nuno Moreira no primeiro tempo já estava muito desgastado e o Felipe Coutinho também. Né? Dá para se falar de um elenco que precisa de mais opções. Está certo que no momento o Carille tem alguns jogadores importantes no departamento médico, né? O Dimitri Payet não conseguiu nem contar com estrela nessa temporada. O David era um jogador importante também no ataque, está fora. Mas não tem como não fugir do campo, do que a gente vê de rendimento coletivo. O Vasco é um time com muitos problemas coletivos. Como esse time é previsível com a posse de bola. O trabalho do Carille até agora é um trabalho ruim. Hoje ele fez o 20º jogo dele, né, como treinador do Vasco, e o time não consegue andar. O time não consegue mostrar uma evolução.
né? Hoje, no segundo tempo, o Vasco teve 71% de posse de bola, não finalizou nenhuma vez no gol defendido pelo Losada. Parece muito que depende do individual, depende da intuição. Falta o treino, falta a jogada. Já no primeiro tempo, era um Vasco lento na posse de bola e um Vasco sem aproximação. Deu para ver nitidamente aqui do campo como o Felipe Coutinho estava irritado, porque ele pegava a bola e o companheiro do Vasco estava distante dele. Então falta essa jogada, essa trama trabalhada. Ainda mais para um Carille que chegou no Vasco com a proposta de ser um treinador que ia fazer essa equipe funcionar com a posse de bola. Isso não aconteceu, né? Enfrentou um Lanús que nos últimos 11 jogos empatou 9, ganhou 2, né? É um time difícil de ser batido e é um time mais baseado nessa parte defensiva, nesse jogo mais físico. Fez um jogo correto, veio para São Januário para amarrou, conseguiu neutralizar o Vasco, principalmente no segundo tempo, não correu riscos e se mantém na liderança do seu grupo na Sul-Americana. Assim, é injusto centralizar tudo na conta do Carille, tem parte física, tem um elenco que é um elenco curto, né? A gente não está falando de um super elenco. Apesar de eu achar que nessa temporada o Vasco tem ainda mais opções do que no ano passado, mas não tem como eu negar um trabalho que até agora não se encaixou. O torcedor do Vasco ele não se sente representado, né, pelo trabalho do Carille, porque de fato é um time desorganizado, um time com bola que é difícil ter uma boa vontade de falar um mecanismo treinado, né? Tem problema quando o adversário sobe uma pressão. O Vasco tem um problema crônico de saída de bola, né? Ele erra muito espaço, ficou muito claro quando o Lanús fez isso no início do primeiro tempo, quando o Lanús fez isso no início do segundo tempo. E com posse de bola, é o que eu falei, falta aproximação, falta triangulação. As melhores jogadas do Vasco vieram mais pelo lado direito, porque o Paulo Henrique mais uma vez jogou muito, individualmente, um jogador que consegue acelerar mais, né? Tem essa capacidade de ser forte no desarmes e muito forte em velocidade ali para atacar o corredor. A trama dele com o Ryan em alguns momentos surtiu efeito. Mas no segundo tempo era um Vasco que só tinha uma jogada. Qual é a jogada do Vasco? Qualquer pessoa que não acompanha o Vasco sabe muito bem qual é a jogada. Tentar o cruzamento. Só que o Lanús fechou muito bem o lado do campo. Nem o cruzamento o Vasco hoje conseguiu para extrair o máximo do potencial do Verratti. Jogo por dentro, inexiste. Então, assim, de fato, existem problemas táticos que precisam ser debatidos nesse Vasco. Eu concordo que o time tem problemas da parte técnica, tem uma questão, olhando a realidade do Vasco na parte administrativa, na parte financeira, mas eu acho que esse mesmo time pode ser mais organizado, né? Inclusive, hoje não foi o caso, né? Se você analisar a passagem do Carille até agora, o time do Vasco não é seguro defensivamente. Pelo contrário, é um time que corre riscos. E aí vamos ver qual vai ser a sequência, né, do trabalho, o William. São 2 jogos sem sofrer gols aí, mas passou maus bocados ali contra o Flamengo em alguns momentos. O Léo Jardim foi a principal figura do Vasco. A gente dizia aqui no Linha de Sábado, né, inclusive, que, imagina, para dizer que tem essa segurança defensiva, um goleiro não pode sofrer tanto, não pode fazer tantas defesas como fez ali contra, acho que foi até o Eugênio que falou isso, no jogo contra o Flamengo. A gente tem aí o sobe-som das vaias a Fábio Carille, tá virando rotina lá, hein? Vamos ver? E aí você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras da galera da ESPN, analisando um pouquinho sobre essa partida. Vasco da Gama 0, Lanús também 0. Lanús da Argentina ali, uma equipe copeira, mas que é muito limitada tecnicamente. E o Vasco em São Januário não conseguiu vencer a equipe do Lanús. A verdade é que, para mim, disparadamente, tem 2 nomes ali que a gente pode considerar como os melhores jogadores do Vasco na partida. Para mim, o mais disparado de todos, não tem nem comparação, foi o Paulo Henrique. Que partida do lateral direito do Paulo Henrique. Se tivesse pelo menos 2 jogadores do Vasco ali acompanhando o mesmo nível de atuação dele, com certeza o Vasco iria sair vitorioso. A verdade é que o Vasco empatou, né? Enquanto estava rolando o jogo do Vasco da Gama, estava acompanhando também a partida Melgar e Puerto Cabello. Nesse momento que está no intervalo, né? Quando eu estou fazendo o vídeo aqui nesse momento, está 1-0 para a equipe do Melgar na altitude. Gol de Pierre Barrios. Então, né, um resultado ruim para a equipe do Vasco da Gama,
E também ruim para o Lanús, em partes, né? Mas o Lanús, querendo ou não, vai ter jogo com o Vasco ainda na sua casa. Vai atuar na Argentina. Já a equipe do Vasco tem ainda que enfrentar o Lanús fora, o Melgar em casa e o Puerto Cabello fora. Então a situação do Vasco vai ficando mais complicada. Eu até acho que o Vasco vai conseguir a classificação, mas possivelmente vai para o play-off no segundo lugar da Sul-Americana. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!